Aleluia, em concordância, porque tudo que é ligado na terra será ligado no céu, e eu quero ligar nesta noite salvação no meio da nossa família, salvação no meio da igreja, salvação nesta comunidade, salvação, aleluia. Eu creio e acredito, sabe por quê? Porque Deus promete, e o Deus que nós servimos, o Deus que promete, é esse Filho que foi nos dado, o maior presente dado à humanidade. O maior presente. Nesta noite, queridos, eu tinha tudo para ficar muito triste. Sabe por quê? Deixa eu te contar o porquê. Véspera de Natal, eu perdi a minha mãe. Era véspera de Natal. A minha mãe, nós e meus irmãos enterramos a nossa mãe, era na véspera. Então o Natal ficou acabado para nós. Mas as coisas se passam, né? E a gente que acredita que aqueles que adormeceram em Cristo estão no repouso de Abraão, estão junto com o Pai. Mas eu não estou triste nesta noite, pelo contrário, igreja, eu estou feliz. Sabe por quê? Porque o grande presente está no nosso meio. A Bíblia diz que um menino foi profetizado lá no Velho Testamento há mais de 2.000 anos atrás. Se você vê a Bíblia, uma parte branca, aleluia, ali simboliza 400 anos de silêncio que Deus manteve, aleluia, com o povo de Israel, aleluia. Esse profeta, o profeta messiânico, um dos grandes profetas da Bíblia, aleluia, profetizou sobre a vinda do rei, sobre a vinda do nosso Jesus de Nazaré. Esse filho, ele cresceu, aleluia, ele foi, aleluia, transformado em carne. A Bíblia Sagrada, as Escrituras diz, aleluia, no livro de João, no capítulo 1, no versículo 1, aleluia, que o verbo, este menino, ele se fez carne, ele habitou no nosso meio, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito, cheio do poder e da verdade. Este menino cresceu, e nós vimos os prodígios, nós vimos os milagres, as maravilhas, os ensinamentos que ele ensinou, aleluia, na sua existência de vida. E todos esses ensinamentos traz dentro das Escrituras para nossos dias atuais de hoje, para que nós venhamos a entender a significância, o poder, a magnitude, o poder real do Cristo vivo no nosso meio. Nós pregamos o Cristo vivo, nós pregamos não um Cristo que está no madeiro, mas um Cristo que ressuscitou e que vive dentro de mim, e que vive dentro de você, e que está no meio da igreja, e que quer abençoar, ele quer entregar. Basta que eu venha abrir o meu coração, e que tu venha abrir o teu coração, aleluia, e entender os seus planos, os seus projetos, aquilo que ele quer realizar, porque ele é Deus, ele nunca deixou de ser Deus. Porque um menino nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. O peso do pecado da humanidade. Jesus de Nazaré levou as nossas dores, as nossas enfermidades. Jesus de Nazaré sofreu tudo que tinha de sofrer
para que eu e para que você estivesse, aleluia, nesta noite. Foi o Espírito Santo que te conduziu. Foi falado hoje sobre o Espírito Santo. O Jesus que nós pregamos, o menino que nos deu, ele cresceu, ele se transformou em homem, seu ministério durou 3 anos e meio, ele ensinou, ele pregou, aleluia, seus discípulos andavam com ele, os discípulos choravam com ele, os discípulos se alegravam com ele, os discípulos viram maravilha, mas bem-aventurados somos nós que não andamos com ele, nem presenciamos os milagres na existência de vida, mas cremos no poder dele e que ele está no nosso meio e que ele está nesta noite para nos entregar na nossa mão a nossa vitória. Aleluia, Jesus, oh glória. É o Cristo vivo, é o Cristo, pelo amor de um Deus poderoso, um Deus tremendo que criou o céu, que criou a terra e que nos deu este grande e maravilhoso presente para cada um de nós, aonde muitos rejeitam esse presente, aonde, aleluia, as pessoas aí estão num dia, aleluia, numa noite de hoje, aonde nós comemoramos para a glória de Deus o nascimento desse menino, esse menino que transformou-se em carne, esse menino, aleluia, que virou um homem, aleluia, e que está na minha direita, na minha esquerda, na tua retaguarda. Ele está aqui dentro nesta noite, ele quer abençoar, ele quer proteger, ele quer guardar, mas é necessário eu buscar a sua presença e querer ele na minha vida e dizer: sim, Pai, eu creio na tua existência, eu creio no teu poder, tu és o Pai da eternidade, tu és o príncipe que traz a paz no meu coração, a paz que excede todo entendimento, e esse entendimento vem do Espírito Santo, o Espírito Santo que está na minha vida e que está na igreja, o Espírito Santo que procura morada, porque eu sou morada, tu é morada. A Bíblia diz que nós somos templo e morada dele na face da terra. Então que eu venha dar lugar a ele todos os dias, e que eu venha reconhecer a majestade da presença do Espírito Santo. Ele é que age, ele é que cura, ele é que liberta, ele é que salva, ele é que faz todas as coisas acontecer, porque o Espírito Santo não perdeu o controle de nada. Aleluia, Jesus, oh glória. O amor, é desse amor que eu quero começar a falar. O amor de Deus para com a minha vida. Quem eu era? Que nós éramos, no plural, outrora. Quem nós éramos, queridos, agora, pela graça redentora, pela genuína palavra do Cordeiro de Deus, que derramou seu sangue na cruz do Calvário, que nos deu este privilégio de sermos propriedade peculiar dele, nós somos importantes para ele. Por isso Deus, aleluia, através de Cristo Jesus tem chamado cada um de nós para que nós sejamos pastores, ministros, doutores, evangelistas, missionários, levitas. Cada um de nós tem um papel importante, aleluia, para que nós juntos possamos exaltar e glorificar o nome desse rei, desse menino, deste rei que se chama Jesus de Nazaré. A ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor, a ele a majestade, a ele todo o poder.
Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, eu muito me alegro, porque Jesus de Nazaré, Ele vai continuar trabalhando no nosso meio. Se nós observar com a nossa ótica humana, o Senhor está dando crescimento a esta obra. O Senhor está trazendo ceifeiros para essa obra. A cada dia o Senhor aumenta o rebanho de dois. Através de mim o rebanho cresce, através de você o rebanho cresce, porque o Senhor nos dá sabedoria para esse crescimento, aleluia. Mas quem traz o crescimento real é aquele que é o dono da vida, é aquele que tem o poder. Foi Ele que te chamou, foi Ele que te convidou, foi Ele que plantou no teu coração o desejo de uma busca, esta busca constante, esta busca onde nós não devemos parar, onde nós não devemos frear, nem olhar para a esquerda, nem olhar para a direita. Nós temos que olhar para o alvo, e o alvo é Cristo, o alvo é o Espírito Santo. Quando nós se focamos, igreja, no Espírito Santo, quando nós, aleluia, depositamos a nossa fé, a palavra de Deus, ela vai dizer, aleluia, no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, capítulo 1, versículo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos e a convicção de fato que nós não vemos. Nós não estamos vendo vir Cristo, nós não estamos vendo, aleluia, Ele na ótica humana, mas quem tem o Espírito, quem vive pelo Espírito, é quem anda pelo Espírito, vê, sabe que Ele está aqui, sabe que Ele cura, sabe que Ele liberta, sabe que Ele salva, sabe que Ele restaura. Sabe por quê? Porque eu não tenho poder de nada, eu não sei qual a tua dificuldade, eu não sei o porquê, mas Cristo sabe todas as coisas. Amém, Jesus. Ele é onipotente, Ele é forte, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele é onipresente, Ele está presente em todo lugar, Ele está aqui, Ele está na Europa, Ele está em todo lugar ao mesmo tempo, porque o nosso Deus, aquele que criou o céu, aquele que criou a terra, aquele que fez eu e você, a imagem dele e semelhança, este Deus está presente, Ele tem a chave de Davi, Ele é o Rei da Glória, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é majestoso, Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a ressurreição, Ele é a vida, Ele é aquele que crê, através daquele que crê, daquele que sabe todas as coisas, Ele se chama Jesus de Nazaré.